O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 18, os versículos 1, 5, 12 e 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com 99 que não se perderam. No mesmo modo, o meu Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando Jesus nasce na cidade de Nazaré, na cultura da época, havia alguns grupos que eram desprezados, que eram, na verdade, excluídos: os pobres, os doentes, as viúvas, as crianças. Então veja que no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo acolhe a criança. Ele recebe as crianças e inclusive diz o seguinte: olha, que nós devemos ser como as crianças, não no sentido de brincadeiras, de responsabilidade como a criança que está no processo de formação, mas no sentido simples. Todos nós sabemos que as crianças é simples e durante a sua vida, nos momentos até pode ter brigas, mas logo se reconciliam, logo elas estão novamente brincando, vivendo a experiência da simplicidade. Não guarda mágoa, ódio ou rancor. Então por isso é que Jesus pede para que todos nós possamos ser simples como as crianças. Isto é muito importante para nós vivenciarmos essa experiência do amor do Senhor, para que a gente possa viver a bondade. Depois, no próprio Evangelho, na continuidade, nosso Senhor Jesus Cristo fala daquele que está distante da palavra, distante do reino. E olha, não podemos deixar de insistir constantemente em dizer que há um número significativo de pessoas, aliás, maior do que os que estão seguindo, que estão se distanciando da fé. Para muitos, não importa mais esse negócio de eternidade, reino de Deus, viver a igreja, viver a fé. Para que isto? Veja que quando a gente começa a ter na nossa vida uma melhor qualidade de vida, quando a gente começa a ter uma experiência na nossa vida, que a gente está mais ou menos tranquilo, nos afastamos de Deus. E veja que no pecado original, nós nos bastamos a nós mesmos. Nós não precisamos mais da fé, da vivência, da experiência. Por isso, então, nosso Senhor Jesus Cristo tem dito no Evangelho do pequeno rebanho, ou seja, poucos que de fato estão seguindo. Nós somos praticamente 7 bilhões de pessoas no mundo, mas os que seguem o Senhor são poucos, que deixam de viver a fé,
que se entrega realmente ao compromisso do Evangelho. E veja aqui a forma como estamos constituindo a nossa vida, o nosso jeito de ser. Nós estamos tão ocupados com muitas coisas a fazer e nos esquecemos do Evangelho, de que pertencemos ao reino de Deus, de que a nossa vida é uma doação para viver a experiência da fé, a experiência de Deus. Estamos distanciando do Senhor cada vez mais. Então, por isso, a gente diz assim, as novas gerações, não é só novas gerações, é no geral, estamos nos afastando do Senhor. Outra situação que nós estamos também nos deparando é que religião, grupos religiosos, têm usado o nome do Senhor, usado o nome da fé para duas questões fundamentais que destroem a própria fé. O primeiro, como uma empresa, para adquirir mais dinheiro, para adquirir poderes, para poder se enriquecer. O segundo, a divisão, quando se usamos os meios de comunicação para xingar, para maltratar. Isto não é de Deus. Por isso, então, o Senhor nos convoca a unir a Ele e vivermos a experiência da fé. Muita paz para você.